Irmãos, nós vamos terminar a leitura do capítulo 41 de Gênesis, lendo agora os versos 37 a 57. Quero convidá-los a prosseguirmos fazendo a leitura de modo alternado. Vou ler o verso 37, os irmãos o verso 38, e assim até o final do capítulo, no versículo 57. Gênesis 41, 37 até o final, leitura alternada. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, enquanto eu pensava em como lhes expor esse texto, me veio a figura da diferença entre o homem e a mulher. Brincam, mas existe um fundo de verdade nisso, que se o homem tiver que tomar conta de 2 tartarugas, uma foge. Que ele tem dificuldade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se for para tomar conta de uma tartaruga e esquentar uma água, a água queima no fogão. Já a mulher consegue, conversar com um, tomar conta do neném, falar com a vizinha, costurar e 6 panelas no fogão que está tudo certo. Mas nem a mulher mais esperta do mundo dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo do jeito que Deus está fazendo aqui. É impressionante, meus irmãos, como, para citar mais um ditado popular, Deus está consertando o avião em pleno voo. E todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você vê que José está sendo trabalhado,
que aquele menino que ganhou a túnica do seu pai, de mangas compridas, que o distinguia dos seus irmãos, agora quando é chamado diante do faraó, e o faraó tem inclusive uma certa predisposição a exaltar José, dizendo: você interpreta sonho? Aquele moço já mudou um pouco de ideia depois desse tempo de escravidão, e ele vai dizer: pertencem a Deus as interpretações, faraó. E ele agora já está maleado, já está completamente trabalhado, de forma que a glória não vem para si mais. Enquanto isso, você vê o povo de Jacó e a família de Jacó separados ainda em Canaã, mas como nós lemos no capítulo 38, que falava a respeito da conduta de Judá, a contaminação com os deuses cananeus e com a prostituição religiosa de Canaã é uma ameaça. Mas Deus, enquanto isso, está coordenando as coisas para que José se achegue ao trono. Não sem com isso levar José à prisão por meio de injustiça, levar José à escravidão por meio de injustiça, deixar José por mais tempo na cadeia por conta de um esquecimento e trazer José à glória e à posição de autoridade diante da qual ele será capaz de abençoar o mundo inteiro apenas e tão somente no tempo certo. Essa capacidade de controlar todas as coisas, não só o que José sonhou enquanto estava em Canaã, mas também o que o padeiro e o copeiro sonharam enquanto estavam na prisão, e também o que Faraó sonhou lá no seu trono. Isso tudo está nos mostrando aqui um Deus que controla absolutamente todas as coisas. Era esse Deus que Moisés queria que os hebreus conhecessem, e que seguissem e que adorassem, e que lembrassem que foi com esse Deus que seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, José, tinham um pacto e uma aliança muito bem firmada. E agora Moisés apresenta essa história para os hebreus, tentando fazer com que eles entendam: Deus costurou todas as coisas. Vocês ficaram escravos por 430 anos no Egito? Bom, deixe-me contar, José também ficou escravo. E José também teve um tempo em que Deus estava trabalhando a vida dele. Vocês ficaram isolados aqui, e esse isolamento acabou impedindo que vocês se contaminassem com a idolatria de Canaã, e vocês agora são uma nação pura para Deus, não são uma nação miscigenada. Bom, Deus também colocou José numa situação de isolamento, também colocou o mundo em fome para os seus propósitos. E vocês então precisam entender que Deus coordena todas as coisas. Moisés, quando relata este trecho da história de José, com este detalhamento, ele está chamando a atenção dos hebreus para a maneira improvável, mas segura, com que Deus, em sua providência, conduz os rumos do mundo. Nós precisamos entender aquilo que Isaías já disse, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, mas que Deus sempre quer o nosso bem. E não é pelo fato de que na sua providência Deus inclui o sofrimento, que Ele inclui a privação ou até mesmo a escravidão, que Deus está esquecido de nós. Quando liam a história de José, os hebreus que estavam saindo do Egito podiam muito facilmente se identificar com aquele patriarca que foi seu antepassado e ver então a mão de Deus em cada detalhe. José tinha ido parar na prisão quando foi vendido pela inveja de seus irmãos como escravo, depois vendido para o comandante da guarda egípcio, Potifar, e depois traído pela armadilha mentirosa da mulher de Potifar. E ali permaneceu porque foi esquecido pelo copeiro-chefe, que lhe havia feito uma promessa de falar bem a seu respeito para Faraó. No entanto, em nenhum desses momentos, a mão de Deus havia abandonado José. Como temos visto, portanto, as dificuldades de nossa vida não são um sinal do descuido de Deus. Há um hino que é muito famoso mundialmente: não desanimes, Deus cuidará de ti. Na tentação, em toda dor, Deus cuidará de ti, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. É o que nós vamos ver aqui na vida de José, e em particular nesta cena, onde ele deixa finalmente a prisão na casa de Potifar, para onde tinha sido levado injustamente,
e vai agora se tornar o segundo homem em autoridade no país mais poderoso do mundo. E eu quero então considerar aqui com os irmãos alguns detalhes. Nós lemos aqui o texto durante toda a liturgia e vimos então que Faraó teve um sonho duplo. O primeiro sonho com vacas gordas que foram devoradas por vacas magras, a tal ponto que a ferocidade do sonho impressiona Faraó. E o fato é que as vacas magras, depois de devorarem as gordas, não engordam. Elas continuam feias à vista. E isso é um sinal que se repete em outro sonho, que é o sonho das espigas de milho. Espigas fartas que são devoradas, 7 delas são devoradas por espigas queimadas do vento oriental. Espigas ruins, que depois de devorarem as espigas boas, também não apresentam nenhuma melhora na sua aparência. São 2 sonhos, e talvez você se lembre que Deus andou trabalhando na forma de 2 o tempo todo. Quantos sonhos José teve a respeito dos seus irmãos? Ele teve um sonho em que os molhos de cereal de seus irmãos se curvavam perante ele, sonho número 1. Mas depois ele teve um outro sonho em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante ele, sonho número 2. Passa mais um tempo e você então percebe que Deus está conduzindo a história, não só quando José está andando de túnica talar, de mangas compridas, preparada por papai, amado de seu pai, mais do que seus irmãos, na companhia da família, livre, leve e solto em Canaã. Porque Deus também está mandando 2 sonhos, enquanto José está na prisão. Note, se existe um testemunho aqui que mostra que a presença de Deus está conduzindo os fatos em todos os momentos da vida, é o fato de que há 2 sonhos em Canaã, há 2 sonhos na prisão, há 2 sonhos no palácio. E em todas as vezes, José está discernindo o fato de que sonhos duplos são uma demonstração clara de que não se trata de uma interpretação aleatória, mas que o significado da interpretação dos 2 sonhos deve convergir. Da mesma forma que os feixes e o sol e a lua se curvavam diante de José, demonstrando que ele haveria de possuir uma posição de autoridade no meio da sua família, e esse era o significado único dos 2 sonhos, também nós vemos aqui que o sonho do copeiro e do padeiro, sobre o qual falamos hoje pela manhã, tinha a ver com o destino daqueles altos oficiais de Faraó. E agora, os sonhos de Faraó, sejam eles das vacas ou das espigas, também têm a ver com o destino futuro de toda a terra do Egito. Ou seja, Deus com sua revelação está se fazendo presente na vida de José, por todas as etapas, sejam elas a etapa agradável de estar na casa de seu pai, a etapa difícil de estar na prisão, ou a etapa gloriosa de estar como o segundo homem mais importante da sua época. Então, o que vemos aqui é Deus se revelando, e, ao mesmo tempo, Deus que está tomando conta de tudo e de todos, e orquestrando todas essas situações para a sua própria glória, coloca José agora na posição de interpretar o sonho. Isso é extremamente importante, por quê? Porque da mesma forma que nós vamos ver mais tarde com Daniel lá na Babilônia, os reis antigos se cercavam de pessoas sábias e de conselheiros. É ainda assim hoje. Só que hoje não chamamos mais de sábios ou de magos, não é? Hoje nós chamamos de ministros, hoje nós chamamos de assessores. São palavras diferentes para as mesmas funções. E o que aconteceu, por exemplo, quando Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua? E ninguém era capaz de, boa ou quer seja ruim, basta você sentir se a pessoa está querendo ouvir uma notícia ruim, porque é disso que ela gosta, ou então disso que ela tem medo, ou então uma notícia boa, porque é isso que ela está esperando. Nabucodonosor fez ao contrário, inclusive, ele não contou nem qual tinha sido o sonho. E quem foi capaz de interpretar? Quem estava revelando uma sabedoria completamente superior? Daniel, lá na corte do rei mais importante da sua época. E depois vem os persas, que substituem os babilônicos. E quem ainda é o único capaz de interpretar a escritura na parede? O nome dele ainda é Daniel. E depois disso você vai ver em muitos outros lugares o testemunho de que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do mundo. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir da sabedoria de Salomão. Mas o fato é que Jesus Cristo vai explicar para nós como essas coisas se cumprem definitivamente na sua pessoa.
ele diz assim: a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está diante de vocês quem é maior do que Salomão. Como nós cantamos, e não foi por acaso, no início do culto, ao Cordeiro pertence a salvação e a sabedoria. E aqui então, irmãos, nós já temos uma lição preponderante nestas passagens. Os hebreus que estavam no Egito passaram 4 séculos, 430 anos, vendo aquele povo poderoso com as suas teorias a respeito do surgimento do universo. Ísis, Osíris e tantos outros deuses falsos que atribuíam significado à sua existência. No entanto, Moisés chega lá e diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora ele vai colocar nome para vai falar que Deus criou os luminares, e sequer vai chamar os luminares de sol e lua no texto de Gênesis, para que aquela geração que esteve por 430 anos, sendo bombardeada com teorias idólatras, sobre sabedoria idólatra, não seja agora influenciada por outra coisa que não a verdadeira revelação de Deus. Note a de você vestir uma roupa de humildade, que vai fazer você dizer ao faraó: não pertencem a Deus as interpretações? O faraó pode me contar, Deus vai lhe dar a interpretação. E isso agora então coloca em contraste a sabedoria do Deus verdadeiro, que revela as coisas, sempre em sonhos e em pares de sonhos, sejam 2 sonhos a José em Canaã, 2 sonhos ao copeiro e ao padeiro na prisão, ou 2 sonhos ao faraó que está no seu palácio. É a revelação de Deus que está fazendo toda a diferença. E aqui então a gente deve prestar atenção em algo que os hebreus a quem Moisés se dirigia também deveriam prestar atenção. Sabe o que faz de mim e de você pessoas mais preparadas para a vida e mais sábias do que qualquer potência mundial? É a revelação do Senhor. É o fato de que aqui nós temos o livro que conduz à vida eterna. O livro em que nós temos todas as coisas que nos conduzem à fé, à justiça, à piedade, à sabedoria, a uma vida santa, de temor ao Senhor, a uma vida de verdadeira felicidade, mesmo no meio da tribulação. Essa história, portanto, deve ser para nós um lembrete claro de que não devemos nos encantar com teorias mundanas, naquilo em que elas conflitam com a palavra de Deus. É claro que existe muita coisa boa no mundo que foi descoberta pela palavra de Deus. A Bíblia não ensina como fabricar automóveis e nem motores bicombustíveis com injeção eletrônica. E nós podemos nos beneficiar dessa tecnologia. A Bíblia não fala nada de ar-condicionado, e como bom paulista eu louvo a Deus por esse aparelho que me socorre enquanto eu prego para você nessa noite. Mas a questão é que para todos os assuntos que realmente importam na vida, para a nossa sabedoria prática, para a nossa vida familiar, para as nossas decisões pessoais, Deus tem uma revelação muitíssimo superior a qualquer conselho que você possa obter em outra fonte. As revistas de moda feminina, os coaches e qualquer outra pessoa que se meta a te dar opinião, o horóscopo, os sábios, os magos deste século, eles não são páreo para a revelação de Deus. E Deus está deixando isso claro aqui o tempo inteiro. Nós temos diante de nós a palavra de Deus e deveríamos nos alimentar dela. Por quê? Porque o salmista vai dizer que a tua lei me faz mais sábio do que os meus inimigos. É através da palavra de Deus que nós encontramos a sabedoria. E é o que nós estamos vendo aqui. Deus está marcando a vida de José com revelação. E está trabalhando a vida de José. Põe túnica, tira túnica, põe roupa, tira roupa. Trabalha José ao ponto em que esse rapaz que inicialmente se vangloriava para os irmãos da revelação, agora diante de Faraó, não ousa se vangloriar de nada e diz: Faraó, a glória é de Deus. Foi por isso que eu e você cantamos: ao nosso Deus pertence a salvação, e a honra, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça. E é então aqui que vem o chamado neste capítulo, para que nós nos apeguemos à revelação do Senhor. Nós sabemos que Deus se revelou em sonhos naquela época, a sua escritura não havia sido providenciada ainda. Moisés é o primeiro escritor canônico a compilar escritos para a instrução do povo de Deus. E então, naquele momento da história da redenção, a revelação se dava por meio de sonhos. Mas como já dissemos hoje pela manhã, tendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus, como diz Hebreus, que é o ápice da sua revelação. E nós temos o testemunho da palavra do Senhor para nos mostrar como todas estas coisas apontam
para Jesus e para a sua glória. Então, o que temos aqui? A superioridade da revelação do Deus hebreu diante dos deuses egípcios. Os magos egípcios não interpretaram o sonho de Faraó. Os magos egípcios não tinham solução para dar a Faraó. E você vai notar que isso abre o caminho para o que vai acontecer mais tarde. Porque se você vê uma máscara de Faraó, você vai ver, por exemplo, se você pesquisar rapidamente, por favor, não faça isso agora, no momento do culto, mas se depois você pesquisar a máscara de Tutancâmon, você vai ver que bem no meio da testa dele tem um abutre e uma cobra. E esses dois animais são símbolos dos deuses do Alto Egito e do Baixo Egito. Deus Wadit e Deus Anekbet, em forma de cobra. E aí, então, o que acontece? A cobra é adorada, tanto é que os magos hebreus, os magos egípcios manipulam cobras e fazem truques com serpentes. E quando Moisés, inclusive, joga o seu bastão ao chão e ele vira uma cobra, os egípcios não tiveram dificuldade em repetir o truque e fizeram a mesma coisa. Só que o que acontece depois disso é que é surpreendente. A cobra de Moisés come, devora a cobra de Faraó e dos seus magos. Dando, portanto, uma ideia do que nós já estamos vendo aqui e veremos em toda a Escritura. Que a revelação e a sabedoria que vem de Deus são maiores do que a sabedoria do mundo. É importante nós dizermos isso por quê? Porque a Escritura tem dito há séculos que a vara afasta a estultícia do coração da criança. Só que até 1970 todo mundo concordava, depois discordou, depois voltou a concordar e agora eles já não sabem se concordam ou se discordam. E o casamento sempre foi visto como uma bênção, e depois nem tanto assim, e agora já, e as teorias humanas vão mudando, mas a palavra de Deus que nos faz sábios, ela é a palavra eterna e verdadeira. Como você espera vencer as dificuldades da vida, se você não está treinado na palavra de sabedoria? Se você não valoriza o estudo da palavra de Deus? Se você não se dedica a compreender mais a Escritura Sagrada? Se no dia que Deus reservou para a sua instrução e para o seu crescimento, você tem planos de outra natureza, talvez abastecer o seu coração com seriados de televisão. Bom, José está nos mostrando aqui o tempo inteiro que o que fez diferença foi exatamente o conhecimento de Deus. Não foi apenas aqui na corte egípcia, foi com Salomão na corte hebraica, foi com Daniel na corte babilônica, foi com tantos outros em todos os tempos, foi com Pedro e João, pescadores e letrados e incultos diante do Sinédrio, que não podiam ser contraditados pelos maiores estudiosos religiosos de sua época. A palavra de Deus e a revelação do Senhor nos faz sábios, meus irmãos. E este texto está nos lembrando isso de maneira muito contundente. E talvez, se você não está dando a devida atenção a isso, você pode estar cometendo muitos deslizes e fazendo coisas tolas. Por quê? Porque a instrução que é luz para o teu caminho, que abre o caminho de sabedoria para os teus pés, está sendo ignorada. Você não se dedica ao estudo da palavra. Perceba, aqui então nós temos uma diferença. Nós temos Deus trabalhando um José, que vai dar a glória a Deus, e fazendo com que José agora interprete a revelação de Deus, para mostrar como a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria egípcia. O sonho de Faraó é contado, e então nós vemos que José promete que Deus vai dar a resposta a Faraó, e depois explica, no verso 25, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. E então vem a explicação. Eu creio que esses detalhes são, de maneira geral, muito bem conhecidos pelos irmãos. Haveria um tempo de fome, de 7 anos, e a seguir um tempo de fartura de 7 anos, e a seguir um tempo de fome de 7 anos. E José interpreta isso. Primeiro nós vemos Moisés contando como foi que Faraó sonhou, e depois então vemos que José é chamado, e o próprio Faraó conta a José o que foi que ele sonhou. Há alguns poucos acréscimos aqui no relato de Faraó para José, que não mudam o sentido geral da revelação, e José então se apresenta para interpretar o sonho de Faraó. Quando José termina de dar a revelação a Faraó quanto ao seu sonho, a frase de Faraó é reveladora: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aqui mais uma vez, a glória do Senhor, a superioridade do Senhor diante de todas as nações está sendo manifesta. E há aqui, portanto, algo em que nós podemos ver a mão de Deus trabalhando José. José foi alguém que, quando abriu a boca pela primeira vez, espantou todo mundo.
Mas agora, quando ele abre a boca pela segunda vez, ele está atraindo todo mundo. Você percebe que Deus trabalhou José? E nesse sentido, portanto, de alguma maneira misteriosa para nós, o tempo em que José esteve injustiçado, escravizado, aprisionado, de muitas maneiras trabalhou o coração daquele jovem. Não se trata mais de um rapazote de 17 anos, muito empolgado com a grandeza das revelações que recebeu, mas de um homem amadurecido de 30 anos, que agora mesmo diante de Faraó, mede muito bem as suas palavras e fala com Faraó, atribuindo glória a Deus. Razão pela qual nós nunca podemos menosprezar o valor do sofrimento na nossa vida, o valor da escola pedagógica de Deus a nos trabalhar. Muitas vezes é através do sofrimento que nós somos limados, lixados, não é? Realmente condicionados a entender no fundo da alma o que Deus quer para nós. E o José que nós encontramos aqui é de fato um homem diferente. Tudo nos leva a crer na maneira como José fala, que ele não imaginava que esse homem fosse ele. Afinal de contas, ele nem é egípcio. Ele diz assim, Faraó devia procurar alguém que... E ele não diz, esse cara sou eu, sabe assim? Ele não fala isso. Ele não chama a luz para si mesmo, não. Ele simplesmente diz, o senhor precisava fazer isso, 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 e está indo embora, pronto para terminar o seu serviço. Inclusive ele fala de pessoas diferentes, uma que seria a pessoa que ia ajuntar o cereal, e a outra que ia tomar conta de vistoriar os campos e outras coisas mais. Ele não pensa em uma pessoa só para fazer tudo isso, e muito menos nele. Então agora você vê alguém que de fato resolveu confiar em Deus, e está mostrando com todas as suas atitudes e suas palavras, que a intenção do seu coração é promover a glória tão somente ao Senhor. Faraó então se encanta com aquele jovem e diz, não há ninguém tão ajuizado e sábio como tu. Irmãos, este é o nosso chamado no mundo. Assim brilhe também a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A ideia de que nós devemos pregar em todo o tempo, se necessário, às vezes usando palavras, uma frase que às vezes tem sido mal entendida, mas que tomada dentro do seu contexto pode ser realmente uma fonte de muita inspiração para nós. As pessoas têm que olhar para você e ver que a vida que você leva é diferente, que a sabedoria que você exibe de ordem prática faz de você uma pessoa mais feliz do que eles, mais preparada para enfrentar o sofrimento, mais preparada para lutar nas adversidades com esperança, sabendo que Deus conduz a sua vida. Então, quando você sabe dessas coisas, todo mundo fica olhando para isso e dizendo, eu quero isso também. Eu já contei aqui para os irmãos como foi a história da conversão da minha família. Meu pai era um médium espírita que invocava entidades demoníacas, que lhe davam a suposta ilusão de que ele tinha um espírito de um médico já falecido, e ele falava em espanhol, e eu via tudo aquilo e não entendia muito. Até que o pastor foi até a nossa casa, conversou conosco, e eu estou resumindo demais a história, mas o dia que eu fui visitar a casa do pastor, e fui brincar com o amigo do pastor, com o filho do pastor, para ser amigo dele, e eu olhei a vida que aquele menino tinha, eu me lembro da sensação, irmãos, esse menino tem alguma coisa que eu não tenho, ele tem alguma felicidade, um brilho no olho, uma paz no coração, que eu não sei o que é, mas eu estou precisando é disso. E o Faraó, de muitas maneiras aqui, está dizendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele está cercado de sábios segundo os deuses egípcios. Ele tem toda uma teoria de formação do mundo, conforme os deuses egípcios. O deus Nilo, chamado Api, o rio Nilo é uma divindade, que ao transbordar todos os anos abastece a terra do Egito. E o Faraó cultua o deus Nilo. E o próprio Faraó é tido como um deus. E você sabe disso por causa da história das pragas. E quando ele sonha que o rio Nilo, ele está às margens do rio Nilo, não é capaz mais de deter o vento que vem queimar as espigas, e com isso a produção de lavoura do Egito está condenada, trata-se de um juízo sobre os deuses egípcios. Os deuses egípcios não serão capazes de cuidar do alimento aqui. E quem revelou isso para você, Faraó, foi esse jovem que serve ao Deus dos hebreus. O Faraó é politeísta, ele não muda de ideia imediatamente, mas ele é forçado a reconhecer que quem está
entendendo e interpretando corretamente a situação, é o menino que serve ao Deus dos hebreus. Fica claro ali que a sabedoria de José, porque vem do Deus único e verdadeiro, é superior a toda a sabedoria e a glória do Egito. Nós temos essa sabedoria ao alcance das nossas mãos, meus irmãos. Nós podemos conhecer as obras, os feitos e a verdade desse Deus, lendo a palavra de Deus. É injustificável que nós aceitemos uma vida de mediocridade, onde os nossos atos são tolos e as nossas ações não são pautadas em sabedoria, simplesmente porque não conhecemos isso. O profeta Oséias diz que o povo de Deus de Israel perecia porque lhe faltava o conhecimento. E então eu e você somos chamados a agir no mundo como José agiu na corte de Faraó, dando testemunho de que nós conhecemos o caminho da vida, as palavras de sabedoria, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que faz a nossa vida diferente. E é o que José está fazendo aqui. E aí então José é colocado como autoridade sobre toda a terra do Egito. E agora ele é vestido com roupas de linho fino. De novo, a roupa de José foi trocada. E então você vai percebendo que, de uma maneira muito curiosa, Deus vai entrelaçando temas nessa história complexa. Os temas dos filhos de Jacó, que ora acertam e mais erram, os temas das roupas de José, os temas dos sonhos que precisam ser interpretados, os temas da humilhação, da exaltação, do pecado, dos casamentos, o tema principal da guerra entre duas linhagens e de Deus conduzindo soberanamente o seu povo à salvação. O que acontece? O povo que está ficando em Canaã, o povo da aliança está prestes a enfrentar grande fome, mas Deus vai cuidar de cada detalhe da vida daquele povo. E por isso ele mandou José na frente. E mandou José para que, com a sabedoria divina, José preparasse o terreno para que a família da aliança viesse buscar mantimento no momento de necessidade. É o que nós vamos ver nos próximos estudos a respeito dos capítulos seguintes. E aí então, o que vemos aqui, verso 45, Faraó chamou José de Zafenate Paneia, que quer dizer, possivelmente, Deus fala, ele vive. Perceba que o testemunho que José dá com suas palavras redunda em glória a Deus. E aí então, através desta luz que José faz brilhar na escuridão das trevas egípcias, a glória de Deus é vista aqui. E agora então, José se casa com Azenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. Nós já falamos que os casamentos com pessoas que não eram da família da aliança eram problemáticos, que isso foi um problema para Esaú, que isso havia sido um problema para Judá, mas José aqui mal tem opção. Ele está no Egito, ele não tem opção alguma, e na posição de autoridade em que ele foi colocado, ele precisa se casar, inclusive com a filha de um sacerdote idólatra. Não se trata de uma opção que foi dada a José. Não cabe aqui uma censura, embora nós olhemos para tudo isso com algum temor, depois de ver o que aconteceu com Judá, depois de ver o que aconteceu com Diná, que foi ver as filhas da terra, depois de ver o que aconteceu com Esaú, com os filhos de Judá que morreram em sua perversidade, bom, acende uma luz amarela aqui. No entanto, quando você vê o que se segue, e vê o fato de que José teve 2 filhos com essa mulher, e os nomes que ele colocou nos seus filhos, você percebe que a sabedoria de José estava mantendo este nosso irmão no caminho da vida. Você vai ver mais à frente que ele dá nomes aos seus filhos. Versículo 51, José, o primogênito, chamou de Manassés, um nome que tem a ver com esquecimento, dando a ideia de que Deus lhe fez esquecer de toda a tribulação que ele havia enfrentado até chegar ali. E depois você vê no verso 52, que o segundo filho foi chamado de Efraim, que tem a ver com prosperidade, porque Deus o fez prosperar na terra da aflição. É curioso que a sabedoria que Deus incute neste jovem e a humildade que Deus trabalha em seu coração com esses anos de servidão, de escravidão, de aprisionamento, fazem com que José entenda claramente que Deus o enviou até lá, que Deus o colocou no palácio de Faraó, que foi a sabedoria de Deus que o fez se distinguir e que agora a família que ele constitui, ainda que em território egípcio, deve ser consagrada a Deus. E os nomes dos filhos que ele coloca são nomes de filhos hebreus.
diferente de Esaú, que você estudou comigo, lá no Monte Seir, que deu nomes aos seus filhos que não tinham nenhuma conexão com a aliança e com o pacto. Então, nós percebemos aqui que Deus está conduzindo a vida de José, e que a glória desse Deus Todo-Poderoso leva Faraó a colocar José numa posição de tremenda autoridade. Alguns acreditam que José tenha sido nomeado grão-vizir, que é o principal administrador, o primeiro-ministro de Faraó. Isso é bastante provável. E as maneiras como o Faraó honra José, dando-lhe o segundo carro, a segunda limusine presidencial, vamos assim pensar, né? A charrete ali, puxada por cavalos, colocando o seu anel no dedo de José, colocando-lhe uma roupa de linho fino, separada para a nobreza, colocando-lhe um colar de ouro ao pescoço, coisas que mostram a sua glória. E não é a única vez que a gente vai ver isso na Bíblia, não é? O que acontece com a promessa de Belsazar sobre quem interpretasse a escritura na parede? Ele diz que ia vestir de púrpura e colocar um colar de ouro ao pescoço, dando a ideia de que aqueles que têm a sabedoria de Deus, ao final, serão honrados. Será que nós percebemos isso? Aqueles que sabem dizer o que Deus pensa, aqueles que conhecem a vontade do Pai, aqueles que sabem dar a um mundo que está em trevas a direção da luz da palavra de Deus, serão finalmente honrados e engrandecidos. Pode não ser nesta vida, pode ser que nesta vida caminhem aprisionados, escravizados, alvos de muita injustiça, mas serão finalmente honrados. E o que nós vemos aqui ao final é que este José agora está pronto para preparar, por ordem de Deus, o caminho para a chegada da família da aliança ao Egito. Então, em todas essas histórias aqui, meus irmãos, nós temos muitíssimas lições e eu gostaria de destacar algumas. Nós podemos olhar para este texto e pensar numa perspectiva moralista, que não é de todo errada, mas nem de longe é a principal. Você e eu podemos olhar aqui e dizer assim: você já parou para perceber a importância de ter uma poupancinha? De guardar para um momento de imprevistos? Bom, esse texto fala um pouco a respeito disso, para que você não seja pego desprevenido. É importante, mas não é a lição principal desse texto, certamente que não. Bom, o fato de que os caminhos da providência são muitas vezes tortuosos, e Deus não te faz chegar sempre numa reta ascendente ao destino que Ele quer, e Ele faz muita curva, desvio, retorno e tudo mais. Isso já aprendemos das lições anteriores. Mas o que aprendemos aqui de modo particular? Aqui fica claro, mais do que claro, para o povo de Israel, que se encantou por séculos com a sabedoria egípcia, com a mitologia egípcia, com os deuses egípcios. Trata-se daquele povo que vai fazer um bezerro de ouro. Então logo Moisés sobe ao Monte Sinai e espera 40 dias para voltar. Está claro aqui que o que Deus tem a dizer para eles é mais excelente do que qualquer sabedoria humana, por mais que ela pertença à nação mais poderosa do mundo. Será que você está inclinado a duvidar da verdade, da sabedoria, do poder da palavra de Deus, porque algumas novas técnicas descobertas por pesquisadores de Harvard ou da Universidade de Tel Aviv, ou seja lá de onde for, descobriram coisas um pouquinho melhores? Será que eu e você estamos sucumbindo à tentação de desprezar a sabedoria do Criador do universo e de nos encantarmos com coisas que ao final não respondem e jamais poderão responder às perguntas mais essenciais da nossa existência? Essa é uma questão aqui que Moisés pontua de maneira clara. Os israelitas estavam encantados com a sabedoria do Egito, mas logo que Moisés joga a sua vara ao chão e ela se transforma em cobra, a cobra de Moisés engole a cobra de Faraó. Os magos egípcios serão capazes de imitar a praga número 1, transformar a água em sangue, e de imitar a praga número 2, fazer a rã surgir do Nilo. Mas dali para frente eles não conseguem e dizem: Faraó, aí tem o dedo de Deus. Não dá, deu para nós. E essa é uma questão importante. Que conselhos você seguirá para a sua vida? Será que tem alguém falando mais alto no seu ouvido do que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo? Será que tem alguém que você consulta mais do que Mateus, Marcos, Lucas, João? Do que Cristo falando em sua palavra?
Será que tem alguém que quando chama você, tem um olhar, ganha de você um olhar de maior encantamento, de maior consideração? Há alguma palavra para você que é mais importante do que a palavra de Deus na sua escritura sagrada? Faraó entendeu que isso não era uma boa estratégia. Nabucodonosor entendeu que isso não era uma boa estratégia. Você já entendeu isso? Este texto está nos lembrando disso de maneira muito clara. Nós também precisamos nos lembrar aqui que quando nós temos esse tipo de consciência, ainda que o meio nos seja desfavorável, é possível viver uma vida de fidelidade. Nós podemos dizer que Judá está em Canaã, e que as mulheres cananeias podem ser uma armadilha, e que por causa disso ele casou, ficou viúvo, e os seus filhos morreram, e ele acabou tendo um filho com a própria nora. Mas o que você encontra aqui em José é alguém que foi talhado pelo sofrimento, e agora, quando teve a oportunidade de se casar com a sacerdotisa, com a filha do sacerdote Dion, não se torna um seguidor dos deuses egípcios, mas constitui uma família que teme ao Senhor, e isso está expresso no nome de seus filhos. Ele não teve opção, nós nem podemos dizer alguma coisa a respeito do mérito desse seu casamento. Tratava-se de uma imposição de Faraó, tratou-se de um casamento puramente político. Mas a pureza da dedicação de José ao Senhor é tão grande, e a consciência que José tem do domínio de Deus sobre todas as coisas é tão grande, que você verá agora filhos estabelecidos para a glória de Deus. Nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. A ilustração é o pato, que tem um óleo que lubrifica suas penas de tal forma que o pato entra na água, mas a água não entra no pato. Então ele nada por cima da água, e quando ele sai, está sequinho. Nós precisamos andar por este mundo tão recheados da sabedoria de Deus, tão cheios de Bíblia na veia, tão desejosos de viver para a glória de Deus, que nós vamos viver no mundo, mas o mundo não viverá em nós. Nós estaremos no mundo, mas vivendo no mundo para a glória de Deus. Estaremos alimentados e nutridos da revelação do Senhor, de modo que a nossa sabedoria será evidente para todos aqueles que estão ao nosso redor. E assim então, nós poderemos testemunhar como José: pertencem a Deus as interpretações. Deus é o dono de toda a sabedoria. E assim então aqueles que nos ouvem poderão dizer o que Faraó disse: onde a gente vai encontrar alguém tão inteligente como esse rapaz? Porque o Espírito de Deus está nele. As sugestões e os conselhos que ele dá são evidentemente sábios, porque ele tem um Deus que nós não temos. Esse é o contraste que nós precisamos estabelecer no mundo, como o povo da palavra, o povo da Bíblia, o povo que conhece a revelação de Deus. Você conhece a revelação de Deus? Você já leu a Bíblia toda? Você se dedica ao estudo da palavra de Deus, ou você toma pílulas de Bíblia para cuidar da sua anemia bíblica semanal? Você toma uma pílula de 30 minutos ouvindo um sermão dominical. Como é o seu contato com a palavra de Deus e com a instrução do Senhor? Como você espera ser alguém sábio aos olhos deste mundo, sem se nutrir, sem se alimentar da palavra de Deus? Mas, por fim, meus irmãos, eu vejo que Moisés preparava um caminho que nem ele mesmo tinha toda a consciência. Lá em Deuteronômio capítulo 18, antes de entregar o povo de Israel na terra de Canaã, Moisés diz assim: depois de mim, Deus vai levantar um profeta que vai conversar com vocês, do meio dos irmãos de vocês, e vocês devem ouvi-lo, e ele será semelhante a mim. E nós sabemos que Deus levantou muitos profetas. Levantou Josué, depois de Moisés, como líder, mas também como mediador. Levantou vários outros irmãos no passado. Mas ninguém foi tão semelhante a Moisés quanto o Senhor Jesus Cristo. E Mateus fez questão de contar isso para nós. Ele não disse isso com essas letras, mas ele escreveu de um jeito tal que qualquer hebreu que lia o seu evangelho sabia que o profeta que Moisés mandou esperar era Jesus. Como é que Mateus fez isso? Mateus é o evangelista que nos conta que Herodes tentou matar os meninos hebreus, não é? Pois Moisés é quem nos conta que o faraó tentou matar os meninos hebreus. Mateus é quem nos conta que José e Maria fugiram para o Egito, do mesmo jeito que Moisés nos conta que ele foi preservado da morte na corte egípcia, porque a filha de Faraó o adotou.
Da mesma maneira, Mateus nos conta que Jesus atravessa as águas do mar, do Rio Jordão e no seu batismo. E é Moisés quem nos conta que o povo de Israel atravessou com ele, sob sua liderança, as águas do Mar Vermelho. Depois nós vemos que Jesus está no monte, no Sermão da Montanha, ensinando a lei de Deus ao povo e combatendo as distorções históricas da lei. Algo muito semelhante ao que Moisés fez ao ensinar no Monte Sinai a lei do Senhor e os 10 mandamentos. E qualquer hebreu que está lendo essas coisas está falando, como parece? Moisés perseguido por Faraó, Jesus perseguido por Herodes. Moisés se esconde no Egito, Jesus se esconde no Egito. Moisés atravessa as águas do Mar Vermelho, Jesus atravessa as águas do Jordão. Moisés passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. Moisés tem a ver com o pão que desceu do céu, o maná. Jesus recusa o pão que Satanás oferece e come o pão que os anjos lhe trouxeram. E aí então, Moisés leva o povo ao Monte Sinai para lhe dar a lei. Jesus leva o povo ao Sermão do Monte e lhes ensina a lei sem as distorções dos falsos mestres. Esse é o mestre que nós esperávamos. Mateus prepara o terreno para nós. E embora nenhum escritor do Novo Testamento tenha enfatizado isto desta maneira, o que leva alguns escritores a serem cautelosos na hora de olhar para José com este mesmo olhar, parece-nos que é muito claro que José estava preparando o nosso olhar para ver que confiar na sabedoria de Deus, confiar na providência de Deus, confiar no caminho de salvação de Deus é algo que podemos fazer com segurança, porque aqui Deus já está desenhando o mapa da sua salvação. E ele fez isso na vida de José. O famoso escritor A.W. Pink listou 100 pontos de contato, 100 pontos de semelhança entre José e Jesus Cristo. E eu não sei todos de cor, mas há alguns aqui que são impressionantes. E juntando aqui com o sermão desta manhã, eu queria dizer a você algumas coisas. José foi vendido por seus irmãos. Jesus também foi traído por Judas Iscariotes. Foram 20 moedas de prata no caso de José, 30 moedas de prata no caso de Jesus. José foi vendido como escravo e Jesus foi tratado como um escravo. José foi tentado, mas não caiu. Jesus também foi tentado e não cedeu à tentação. José foi condenado injustamente, Jesus também o foi. José esteve numa prisão entre 2 outros prisioneiros, o copeiro e o padeiro. Jesus também esteve entre 2 prisioneiros, um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. Dos 2 prisioneiros ao lado de José, um foi salvo finalmente e outro foi condenado. Dos 2 prisioneiros ao lado de Jesus, um foi salvo e o outro foi condenado. Depois que esteve na sua humilhação em sua cadeia, José saiu direto para a mais alta glória, tornando-se o 2º homem em comando no mundo. Depois que esteve na sua humilhação na cruz e na sepultura, Jesus subiu à mais alta glória, assentando-se à mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. José ganhou uma esposa gentílica, Zafenate, ou melhor, agora o nome dela me foge. Fui teimar de citar o nome dela, agora vou ter que lembrar. Potifar, Azenate, obrigado, irmã. Azenate, a esposa gentílica de José, pois o nosso Senhor Jesus ganhou uma esposa gentílica. Qual que é o nome dela? Igreja. Na posição de autoridade que José tinha, ele abençoou o mundo inteiro com comida, porque não tinha comida. Na posição de autoridade de Jesus, ele abençoa todas as nações, todas as tribos, povos e raças como Salvador da humanidade. Em José se cumpre a profecia que foi dita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E um cumprimento parcial acontece aqui no Egito, mas o cumprimento definitivo acontece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha então para essa história, você diz assim: espera aí, eu posso confiar em Deus. Deus tem tudo, absolutamente tudo sob controle. Pode ser na prisão, pode ser na escravidão, pode ser no momento de glória. Eu preciso confiar e conhecer a vontade desse Deus. Eu não devo temer, mas eu devo buscar a sabedoria que esse Deus me revela em sua palavra e seguir a minha vida sabendo que eu estou no caminho da bênção. Meus irmãos, que estas coisas sejam guias para a nossa vida, encorajamento para nós. Para você que está num momento de sofrimento, para você que está num momento de glória, num momento de tranquilidade. Todos nós devemos caminhar com humildade na dependência do Senhor, sabendo que nada é permanente enquanto não estivermos do outro lado da eternidade. Mas que já podemos celebrar. José já nos deu um testemunho que fica muito mais esclarecido na pessoa de Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Nós vamos chegar lá.
não por causa de José, porque ele tinha os seus problemas, mas por causa daquele a quem José apontava, que é o Senhor Jesus. Ele venceu. E como nós temos essa revelação e essa sabedoria, e tributamos a glória a Deus, mesmo vivendo num mundo marcado de pecado, nós podemos anunciar isso como José anunciou, viver para a glória do Senhor e prosseguir confiantes e descansados. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.